bem-vindo a mais um Godcast, o podcast mais abençoado do YouTube. E hoje eu estou aqui com essas duas lindezas. Vamos se apresentar, pessoal? Vamos. Você começa? Começa, Lu. Lu. Meu nome é Luana de Souza Oliveira, eu tenho 31 anos, eu sou técnica em administração e têxtil. Eu sou Luciane, eu tenho 26 anos, sou formada em Direito e conheci Jesus tem pouco tempo, dá 5 anos, eu acho. Gente, eu sou Naila Alves, sou médica e, como já disse outro dia, né, Luciane continua me esnobando com a idade. Olha. Por falar em idade, né? A palavra fala assim que sempre somos novas criaturas. Amém. Né? Glória a Deus. O que você acha sobre isso? O que você entende como ser uma nova criatura? Eu acredito que quando a gente se torna uma nova criatura, é uma questão de melhora espiritual, a mudança de pensamentos e principalmente de atitudes. Quando a gente se transforma em uma nova criatura, as nossas escolhas passam a ser diferentes. Elas são escolhas racionais, elas são escolhas que, acima de tudo, elas preservam a nossa autointegridade. Antigamente eu tinha essa visão de que Deus era paz e amor. Paz e amor, Deus é bom. Não que Deus não seja, entendeu? Sim. Deus é maravilhoso. Deus Ele é muito bom. Isso, Deus é mais do que maravilhoso. Deus é sim. ótimo. Mas o que eu quero dizer, quando eu comecei a minha caminhada cristã, eu entendi o que significa o amor. Porque o amor, ele nos educa. O amor, ele é racional, ele não é emocional. Porque tudo onde tem emoção tende a ser errado. Quando a gente fala assim, o amor racional, por quê? O amor racional, ele nos direciona para o melhor. Independente de qual escolha que seja, a emoção, ela tende a nos cegar e faz com que a gente escolha coisas, tenha pretensão em coisas que nos rebaixem, que traz até o mal para nós mesmos. O amor é bom, né? A palavra Paulo fala, né, que o amor é bondoso, o amor é caridoso, é paciente. Como que você vê o amor depois que você entendeu Jesus e antes de ser Jesus? Primeiro, quando eu conheci Jesus, depois desse processo, né, que a gente vai um dia de cada vez, de glória em glória, se aperfeiçoando, eu entendi que o amor, ele é uma pessoa. E é Jesus. Eu demorei para entender porque eu achava que o amor é um sentimento. E a Bíblia fala, né, que Deus é amor, né? Ele é o amor. E aí, quando eu tive esse entendimento que Jesus, ele é o amor, né? Eu tinha uma dificuldade, no contexto de toda a minha história, sendo filho adotado e tudo, de amar verdadeiramente, assim, porque eu tinha um sentimento de rejeição. E aí, em um certo momento do meu devocional, do meu tempo de devoção, eu falei assim, Senhor, eu tenho dificuldade de amar. E aí Jesus falou assim pra mim, você sabe que o amor é uma pessoa e que é Jesus. Então se você tem dificuldade de amar, pede ajuda pro próprio amor. Glória a Deus. Que lindo isso, hein? E aí, sabe quando você fala assim, eu acreditei a minha vida inteira que o amor era um sentimento e que dependia da minha atitude para com a outra pessoa. O que eu fazia... eu esperava uma devolutiva para poder ser amada. Mas amar é uma decisão. Sim, né? É uma escolha. Então, quando você aceita Jesus como seu único salvador e você aceita ser amada por ele, é uma decisão. Da mesma forma que uma mãe, por mais pecador e mais infrator que seja um filho, ela escolhe amá-lo, né? E eu fico extremamente emocionada quando eu passo de manhã, às vezes alguma penitenciária, alguma fundação casa, e tem filas de mães ali, né? Sim. Então, o amor, ele é caridoso, o amor, ele é perdoador, ele perdoa 7, não 70 vezes 7. Você tem dificuldade de perdoar? Eu tinha. Tinha. E você? Eu tinha. E tinha muito. Quando que foi a virada de chave para você ter facilidade de perdoar? A virada de chave foi quando eu entendi que quando a gente perdoa, a gente está tirando o peso da culpa daquele erro de cima da gente. Isso. Exatamente isso, né? Não significa que você, estou perdoando a outra. Também, né? Perdoar a outra pessoa, mas é uma coisa tão magnífica que você tira o peso da culpa do seu ombro. Sim. É que muita gente associa o ato de perdoar com ser fraco
Sim. Exatamente, E com ser otário. Sim. Exatamente. Você é otário, sim. né? Você é besta. Você é besta, perdoar, olha o que ele te fez, né? Sim. E na verdade, o perdão, ele traz realeza pro nosso espírito, Sim, né? exatamente. Por que realeza? Porque se nós somos filhos de Deus e Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, Sim. quando a gente perdoa, a gente fica mais à imagem e semelhança de Cristo. Sim. Então a gente tá mais perto da realeza. Glória a Deus. E falando sobre perdão, assim, a senhora acredita que o perdão tem a ver com o outro ou tem a ver com a gente? Com a gente. Com a gente, né? Porque quando muitas pessoas vão nos ferir. Sim. Todos os dias alguém tá te ferindo de Sim. alguma maneira, entendeu? Se alguém passa na frente do seu carro e te corta, o cara tá te ferindo, né? Por quê? O seu direito de ir e vir, enfim. Então tem a ver conosco. Por quê? Porque quando você está bem consigo, se você não tem mais raiz de rejeição, se você não tem mais raiz de inferioridade, o que o outro faz com você é o problema do outro, não é problema meu. É verdade. Exatamente. O que o outro pensa a meu respeito, isso é um problema dele. O importante é saber o que eu penso a meu respeito. E é muita questão, isso eu lido muito durante o meu trabalho com autoimagem e autoconceito. Nossa, é verdade, né? Cirurgia plástica. E você, por exemplo, agora é mais uma que eu vou aproveitar o incêndio. Vou perguntar assim, Ela teve um site. Você, por exemplo, doutora, que trabalha com cirurgia plástica, você acredita que Deus nos fez, não vou dizer que nós somos perfeitos no sentido de caráter, que nós não somos, mas nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele nos fez assim. E você acredita que através do seu trabalho, você glorifica o nome de Deus, aperfeiçoando, por exemplo, aquilo que as pessoas precisam, na necessidade delas? Olha, o meu propósito é identificar, que a mulher se identifique, ou o homem, como imagem e semelhança de Deus. Nossa, que né? legal. Então esse é o meu Caraca. propósito. Por quê? Aonde você foi ferido, ali está o seu ministério. E eu Sim. tinha muita dificuldade de me olhar no espelho. Sério? Eu não me arrumava Caraca! porque eu me via feia. E aí eu não conseguia olhar para um espelho. E teve um tempo que eu fui fazer terapia e a terapeuta falou assim, você vai ter que se olhar no espelho e falar 10 qualidades suas. Eu tive dificuldade de Caraca. encontrar As suas minhas qualidades. E eu liguei pra minha tia e falei, tia, parece muito simples olhar pro espelho, olhar nos meus olhos e me falar 10 qualidades. Eu falei, eu não sei nenhuma. Ela falou assim, então comece com mais simples. Ela falou assim, olhe pra você e fala assim, você dirige bem, porque você dirige bem. Eu falei, poxa, mas dirigir bem não é qualidade. Ela falou assim, lógico que é uma qualidade. É uma ótima Nossa, qualidade. é uma ótima qualidade. E aí hoje eu me olho no espelho e eu falo muito mais que uma qualidade. Que legal. Mas por quê? Eu fui ferida na infância. Sim. Eu tinha bloqueio emocional. Porque quando eu era criança, uma professora minha olhou um desenho e falou assim, o seu desenho é tão feio quanto você. Nossa, gente, que droga de professor, hein? Que droga, mas Puxa! são as pessoas que nos magoam, Sim. né? E é interessante que esses traumas, esses pequenos traumas, eles ficam tão profundos no nosso Nossa. inconsciente que eles afetam o nosso decorrer da vida inteira. Gente, Exato. é verdade. É uma coisa esquecida. A gente acha que aquilo ali tá esquecido, mas tá afeta. ali no fundo, no inconsciente. Só que a gente precisa do Espírito Santo Amém, é para verdade. trazer à luz o Aqui que está está. no escuro. Sim. Porque não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Né? Então, quando você se põe na posição de filha e você fala, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, é isso. É você deixar Ele trabalhar e vir à tona aquilo que está esquecido. Não foi assim contigo? Foi. Não tinha coisas que estavam lá dentro. Foi. Coisas que nem eu me lembrava, principalmente falando de traumas. Porque, não sei com vocês, mas comigo, os traumas que eu vivenciei na minha infância, se você perguntasse assim, eu não ia saber te falar. Mas, certa vez, eu fiz um curso de cura e libertação da alma. E o curso tinha uma atividade onde o psicólogo fazia assim, você escreveu uma carta dos seus 0 aos 5 anos, do que você lembrava. E aí são maiores bloqueios são aí. E eu não lembrava. E aí eu compartilhei a minha dor. Eu falei, olha, eu não lembro. E aí ela falou assim, peça ao Espírito Santo para trazer a memória. E o Espírito Santo trouxe. Trouxe de uma forma que era como se eu tava vivendo tudo de novo. É tão vivo. Que louco isso, né? Fica esquecido. E você pensa que eu me lembrava Caraca. disso? Sabe por que isso veio à tona? Uma paciente chegou pra mim e falou assim, doutora, eu vou operar com você porque você opera bem. Mas minhas amigas falaram que eu sou louca porque você é desprovida de vaidade. Eu só andava de tênis Vans
calça jeans, camiseta e cabelo desarrumado. E hoje, ó, tô até penteada. Essa foi boa. E aí, eu nunca colocaria uma roupa Sim. que mostrasse minha feminilidade. Eu sempre ficava oculta. E aquilo veio no meu coração. E aí eu cheguei em casa, eu ajoelhei e falei, Senhor, me explica porque eu sou cirurgião plástica, Sim. se eu não me acho bonita e se eu não tenho vaidade. E aí ele trouxe. Já fez alguma prova com Deus nesse sentido? Prova com Deus sim, qualquer prova. De um milagre, do dinheiro que você precisava receber e coisa. Não, porque é importante fazer prova com Deus, né, Lu? Sim, a mais recente, né? No decorrer do Aprendendo a Ser Filha desse ano, que eu fiz o discipulado, tô pra entrar no segundo de novo, porque é glorioso. Eu tava com problemas psicológicos desde o ano passado, em que eu tava com muita ansiedade, um desespero incontrolável. E no decorrer do discipulado, num desses momentos de desespero, eu entrei em casa, e eu tava inclusive em um relacionamento, eu entrei em casa, comecei a tirar roupa, e eu parei na frente do espelho, falei, Deus, eu não aguento mais. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu não aguento mais, eu quero ficar sozinha, mas eu quero voltar a sentir a tua presença. Eu fico sozinha o resto da minha vida, Nossa. mas eu quero que você esteja comigo a partir de agora até o final dela. Amém. E desde esse dia, é tão inexplicável que Deus não tem Nossa, apartado que de mim a presença Glória. dele. Eu sinto, através da pastora Adriana também, Deus tem mostrado o seu cuidado comigo. Eu tenho sido persistente indo aos cultos no ministério onde eu me batizei há 5 anos atrás, porque eu sou uma cristã desobediente. Como diria minha querida pastora, eu sou um bode velho que bate a cabeça na parede. Essa sou eu, gente. Então, eu insisti muito na minha desobediência. Fui muito persistente nos meus erros. E eu não posso culpar ninguém além de mim mesma. Eu sofri porque eu escolhi os meus erros. E eu sofri a consequência de cada um deles. Então, desde esse momento, eu senti Deus me perdoando, Ele me corrigiu. Por isso que eu falo que amor é correção. Ele me corrigiu, mas também Ele me pegou no colo. Ah, que lindo. Deus é amor. E mesmo. foi maravilhoso. Quando eu tinha uma célula com os meus alunos lá da Faculdade de Medicina, alguns deles me perguntaram assim, prof, mas como que eu sei o que é errado e o que é certo, né? Como que eu sei se vou agradar a Deus ou como não vou? Aí eu falei assim, então tudo que você for fazer, que você ficar em dúvida, você fala assim, bom, se eu fizer isso na frente do meu pai e da minha mãe, eu vou ficar envergonhado? Se isso te constranger, pode ser que você não esteja fazendo certo. Imagina você fazer um maior pecado que você já fez na sua vida, seja sexual ou de roubar, sei lá, qual que é o teu pecado. Cada um que examine seu próprio coração. Mas você teria coragem de fazer isso na frente do teu pai e da mãe? Agora, Deus, que é nosso pai, e Ele é onipresente e onisciente, Ele está em todo lugar. Então, na hora que você for pecar, pensa, você tem coragem de fazer isso e Deus está te olhando? Eu acho que essa aí é uma balança. pegadinha. É um parâmetro muito bom. Agora, sabe, a gente tá falando sobre paternidade e eu não sei vocês, mas eu tive uma certa dificuldade de receber Deus como pai. Eu compartilhei isso no discipulado, que eu não sabia se Deus era meu amigo, eu não sabia se Deus era um juiz, eu não sabia o que era Deus. Você não sabe se você vai orar e chama de pai, de Exato. Senhor, de benedíssimo, altíssimo. Eu tinha muito essa Senhor dos dificuldade. Emanuel, Deus. Era, e eu falei assim, Yeshua, como que eu por vou que eu chamo orar? ele, né? Será que eu sei orar e tem que chamar Deus como, né? E aí eu tive um pouco dessa crise de entender quem Deus era, assim. E hoje eu entendo que, por exemplo, eu não sabia que o Espírito Santo era meu amigo. Eu achava que o Espírito Santo era, não sei, eu sabia que ele era um espírito, mas eu não sabia, por exemplo, que ele era uma pessoa da Trindade. Embora isso fosse muito claro, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Só que existem muitas coisas, por exemplo, que eu vim da Igreja Católica, amém cedo, né? Faz lá o sinal da cruz, isso é muito superficial, no sentido de a gente saber... Não tem um entendimento. Automático também, né? Exatamente. E aí eu tive muita dificuldade até de saber ser tratada como filha. Eu tive essa dificuldade. É porque ser filha, eu penso em estágios, né? Da glória em glória. Então, ser filho, sim. você precisa, se você for menino na fé, você precisa ser alimentado. Certo? E o ser alimentado, você vai precisar de alguém que pegue na sua mão. Sim. E quando você tem
dentro de si um sentimento de rejeição, você teve uma dificuldade com o seu pai Biológico, sim. biológico, você vai ter dificuldade de entender que um pai que você não está vendo vai te prover. É vai verdade. te prover com conselho, vai te prover verdade. financeiramente. Essa é a grande dificuldade, né? Exato. Eu tive muitas dificuldades com meu pai biológico. Então, para eu entender o cuidado de Deus na minha vida, primeiro, que eu achava que não ia acontecer. E segundo, eu achava que não precisava. Sim. Porque como eu sempre me virei Sozinha. nunca tive A o conselho independência, do meu pai, sim. então sempre fui eu. Eu vou ter que resolver, eu não tenho ninguém para cuidar de mim, eu não posso contar com meu pai. Então era sempre eu. Sim. Né? Então, dependendo de Deus. Agora, por exemplo, uma pergunta, né, assim, pra gente refletir é: vocês acreditam que é possível a gente viver a nossa vida, nossa jornada cristã, sem respeitar essa paternidade de Deus? Não, Não é possível. não é possível. Ó, eu vou falar porque eu sou órfã de pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, então eu não tenho referência paterna. Paterna. Mas eu nunca conheci essa parte paternal de Deus. Assim, Mas você tá conhecendo agora. sim, Agora veio não eu vim conhecer esse Por isso você ano. tá fazendo aprender a ser Sim. filha. E se precisar fazer É, uma, duas, sim, três, eu farei de novo. Até aprender. E foi uma coisa muito nova, porque embora eu saiba, Deus é Deus. Sim, Deus é Deus, mas enxergar Deus como pai, eu não tive dificuldade de aceitar. Sério? Porque não tive, Que porque legal. se eu Porque você tava carente de olhar a pai. perspectiva da minha vida, ele sempre me tratou como filha. Que lindo isso. nossa. Aquela filha rebelde, vem aqui que eu vou te ensinar que tá certo, você tá errando, vem aqui, vai lá de novo, pelo amor de Deus, Luana, o que eu Sim. faço com você? E às vezes eu falo assim, a provisão de Deus é tão perfeita na minha vida que eu falo, Deus, você me mima demais. Ah, que lindo. Nós somos mimadinhos. É, Eu muito, tinha, gente, muito. Eu tinha uma dificuldade de ser filha, né? Uhum. Aí uma vez eu estava numa padaria conversando com as amigas, aí uma delas cantou uma música pra mim e aquilo fez todo sentido. Sério? Aquela que fala assim, sou péssima de cantar, mas que fala, tem ciúme de você? Tem Ciúme de mim. Ah, sim, o seu teu amor. amor. Né? Aham. Isso aí. Então, quando você entende que Deus tem ciúme de você, você também não vai ficar fazendo qualquer coisa para deixar ele ciumado, né? não. É verdade. Não, por exemplo, por que dessa pergunta? É que existe uma coisa a gente chamar Deus de Abba Pai, né? Aham. Que, ok, hoje tá na moda, né? Ser cristã Sim, sim. Abba Pai, você canta. E outra coisa é você se submeter a essa paternidade. Porque como todo pai, Deus, né, nos chama, Nos chama, nos mostra o caminho, né? e nos impõe regras. Deixa a gente viver as consequências, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Sim. E é muito legal que você falou sobre os meus erros. Eu tô vivendo as consequências e eu sei que isso foi eu. Porque muitas vezes a gente como cristão, não, é prova, Deus tá mandando isso pra testar. Só que Exato. assim, Mas você faz as coisas, quando você vai tomar uma atitude, você faz por medo de Deus ou por amar a Ele, você não quer decepcionar? Hoje eu olho exatamente Olha. assim. Eu não quero decepcioná-lo de maneira nenhuma. os dois. Os dois. Medo, não medo de Deus, mas medo da consequência, porque hoje eu tenho esse entendimento que o meu pecado ele vai gerar uma consequência. Sim. Então você não tem medo de Deus, você tem medo da consequência do seu Isso. pecado. Né? É, isso. E por temor mesmo, assim, de entender que foi o pecado que levou Jesus pra cruz. E foi o meu pecado. Porque eu vejo muitas pessoas que não pecam, não porque elas se convenceram de que pecado é pecado, mas Sim. por medo. Medo. A regra, de né? Deus. Ali você vivia Medo o legalismo. do cajado. Sim, do castigo. Não, antigamente eu não castigo. pensava nessa questão como medo, até porque eu errei bastante, tá, gente? Não insistam no erro de vocês. Mas hoje é por amor mesmo. É por. Que legal. Sabe quando você quer dar orgulho pro seu pai? Sim. Deus, eu não quero Essa te é- decepcionar, essa é eu tenho genuína medo. conversão. Exatamente. Essa é Tenho medo. Isso é um nível E de eu escutei amadurecimento. ouvindo o culto de domingo, Deus não fica espiando os seus pecados, mas acontece uma coisa que eu acho que ainda é pior do que isso. Quando a gente peca, a gente constrói um muro entre nós Exato. e Deus. Assim, porque a vergonha te afasta Te de Deus. afasta, E essa é uma armadilha do diabo, né? Sim. Porque quando você peca e fala assim, eu não vou mais para a igreja porque eu pequei, tô com É. vergonha, esse Isso pensamento que- de exatamente, vergonha é. não vem de Deus.
E essa palavra de acusação vem do diabo. Exato, e eu acho que é exatamente isso. Nós somos seres humanos, então de qualquer forma, até em pensamento a gente vai pecar. Sim. Então, quando isso acontecer, a gente não ter vergonha em se apartar e sim procurar mais da presença dele. Sim. Pessoal, porque o pecado não é só o ato de você pecar. Você matar um pecado, sim, mas se você pensa, putz, se eu matar essa pessoa, eu posso pegar uma arma, Você já dar um pecou, tiro, você já pecou. Sim, O exatamente. pecado acontece no pensamento. É igual traição. Eu nunca traí minha mulher. Mas se passa uma mulher lá, você fala, puxa, que mulher gostosa. Exatamente, viu, homens? Prestem Respeitem atenção. suas mulheres. E as mulheres são Exatamente, é verdade isso. E eu tava pensando, por exemplo, a gente, quando nós pecamos, a gente se culpa muito porque o pecado, ele traz isso, né? E ainda mais quando a gente pensa em Deus, a gente sente vergonha. E foi por isso que Adão se escondeu. Vergonha. Caramba. Vergonha. Por que Adão, ele se escondeu? Deus chegou lá, Adão, cadê você? Eu também. Mas por que você está escondido? E aí Adão, ele fez o que a maioria de nós fazemos. A culpa é da Eva. Foi ela que me deu a maçã. Se não fosse ela, eu tinha petado. A gente Então, terceiriza. gente, a autorresponsabilidade. Se você vai para uma festinha com teus amigos e vai usar droga, não foi porque eles te Eles te ofereceram. convidaram, exatamente. Então, você pegou por causa dele. Não, você pegou lá Você o foi porque baseado você quis, e hein? fumou, entendeu? Sim. Olha, eu traí, fui para um hotel com uma menina, com um cara, porque ele me levou. Ele dirigiu o carro e passou lá na gaselinha do motel. Não, você entrou no carro e você tirou a roupinha. Então, pecado é pecado. Isso é verdade. Não põe a culpa no outro, não. E, por exemplo, uma coisa agora, né? E é uma pergunta assim: vocês acreditam que Deus tenta a gente? Ou é o pecado, ou tipo assim, o diabo que tenta a gente? Por exemplo, eu tô sendo tentado pelo meu pecado. Na Bíblia só tem uma citação de que Deus falou pro diabo: olha lá, vai lá e tenta ele. Jó. Só. E eu acho que Deus, ele não tenta a gente. Eu acho que ele tira a mão e faz como ele fez com Jó. Tá bom, vamos ver o que ele vai fazer. Mas eu acho que Deus mesmo não assim, tenta, quando ele permitiu que o diabo tocasse em Jó, ele confiou acima de tudo em Jó. Sim, claro. Né? Porque Ele ele sabia, Sim. ele sabia, Do coração de Jó. ele conhecia Jó. Deus, ele permite as tribulações, ele permite as tentações, mas ele tentar não. Se Deus é nosso pai, tua mãe e teu pai ia te colocar numa situação de perigo? Em regra, não, né? Em regra, não. Ele pode aumentar o nível de dificuldade Sim, para que você cresça e sim. amadureça. Nível de dificuldade. Processo do propósito, né? Exato, que é primeiro para você, quando eu era menino, falava com o menino, quando eu era homem, falava com o homem. Mas de pôr você em tentação, eu não acredito. Eu acho que ele aumenta a régua de medida. Sim. Da sua dificuldade. Para que a gente amadureça, né? Não tem nada, não tem a ver com Deus, mas tem a ver com nós. Com nós. E agora, por exemplo, se Deus é bom, né? Isso é uma pergunta que os nossos amigos, assim, que não acreditam em Jesus falam: se Deus é bom, por que existe a maldade no mundo? Se Deus é bom, por que Ele te coloca na prova para te passar? Se Deus é bom, por que você passou por tal trauma? Então, isso é interessante, que eu estava até falando com um dos meninos que trabalha comigo. Eu trabalho com a maioria dos funcionários são homens. Sim. Né? São todos homens e meninos novos. E ele me fez exatamente essa pergunta. Por que a gente sofre, então? Eu falei, o nome dele é Samuel. Eu falei, Samuel, mas vamos lá. Coloca seus pezinhos no chão. Sim. Tem muita coisa que a gente sofre porque a gente escolhe. São nossas escolhas. Exatamente. Entendeu? Não foi ele. Deus não vai te tentar. Deus não vai falar assim, filho, agora você vai sofrer. Não, Exatamente. Deus não faz isso. A gente sofre. Importante. Porque a gente não tem discernimento para fazer as escolhas corretas. Deus não quer que a gente sofra, pelo contrário. E às vezes, o que acontece? Não é só a questão da decisão correta. É que entre o sim e o amém, tem o tempo da espera. Sim. Então, às vezes você pôs em oração, queridos. você sentiu o Pai no paz no coração e você acaba antecipando a bênção. E aí É que a gente tem dificuldade em esperar. Exatamente. É aquela história da banana, né? A banana, é bom comer banana, mas você comer ela verde, vai amargar sua boca. Se você comer ela fora do tempo, ela vai estar passada. Tem que comer no tempo. Então, entender o tempo e estação. Pessoal, o papo tá legal. Estamos chegando ao nosso fim. O que você quer deixar como mensagem? Temos duas luzes, né? É verdade. O que você quer deixar como mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito do amor de Deus, do sentindo-se filha?
Olha, primeiro para você se sentir filho, você precisa aceitar que Deus é seu pai. É aquela coisa, começar do início, então você precisa reconhecer que Deus é o seu pai. Segundo, entender que o amor de Deus não se compara ao amor que nós temos humanamente, porque Deus, ele é o único que é perfeito. E às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que o amor de Deus é igual ao amor do nosso pai normal, terreno. E por fim, se permita a ser amado por Deus. E lembre-se que nada vai ser comparado à experiência de amor que você viveu terrenamente nos seus relacionamentos, com seus amigos, com as suas companhias. É isso. E tu? Eu acredito que Deus nos ama verdadeiramente como nós somos. Ele respeita a nossa essência quando nem nós sabemos o que isso significa. Ele nos respeita e ele de forma alguma nos quer fazer mal. De todas as maneiras, ele quer nos edificar, quer nos honrar, quer nos glorificar, e não há nenhum amor no mundo que se compare ao amor de Deus. Isso é verdade. E a minha consideração final sobre o amor de Deus é que Deus é aquele que, enquanto você dorme, ele cobre você nas noites frias, mesmo você não vendo ele puxar o seu cobertor. É aquele que te traz um copo de água quando você está sendo cansado, quando você não tem forças, e que te traz o remédio nos dias da sua doença. Glória a Deus. Amém. Até a próxima, pessoal! Tchau!